do criador de O Traficante é Vítima do Usuário, vem aí, o aluno é vítima do professor. Dá uma olhada. Como é que um professor pode dar aula o mês inteiro e não tem nenhuma prova para ferir se a criança está aprendendo o que a gente está ensinando? Não é só passar 45 minutos falando na frente da sala de aula. É uma hora parar um segundo e perguntar: vocês aprenderam o que eu falei? Se vocês não aprenderam, tem uma coisa fantástica que eu aprendi. Tem uma coisa fantástica que eu aprendi. Se você fala para uma pessoa uma coisa e essa pessoa não entende, essa pessoa não é muito inteligente. Mas se você fala a segunda vez e essa pessoa ainda não entende, essa pessoa não é inteligente. Mas se você fala a terceira vez e a pessoa não entende, quem não é inteligente é quem está falando. Quem não é inteligente é quem está falando, porque não está sendo compreendido, porque ela está ouvindo. Esse processo é que nós temos que mudar. Bom, penso que, como professora do serviço público há 27 anos, eu tenho aquilo que a esquerda chama de lugar de fala, né? Então, fazendo um bom uso do meu lugar de fala, eu só tenho uma coisa a dizer aos meus nobres colegas. Bem feito! Valeu a pena terem sido muito bem usados por ele? Valeu a pena terem sido manipulados por ele? Valeu a pena terem sido doutrinados por ele para se transformarem em militantes de todas as políticas e ideologias dele? Para agora, como tudo que ele faz, quando dá errado, ele precisa arrumar um culpado agora. Que todo esse processo de educação falido, implantado por ele, afinal de contas, foi ele quem acabou com todo o processo de avaliação real da nossa educação, principalmente quando trouxe para patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que, diferente do que ele dizia agora, defendia a ideia de que o aluno não podia ser medido por uma prova, porque, afinal de contas, o aluno deve ser o sujeito da sua própria avaliação. Foi Paulo Freire quem tirou do professor o seu lugar de liderança em sala de aula para rebaixá-lo a um mediador, colocando o aluno como protagonista desse processo. O aluno se avalia, o aluno escolhe o que quer aprender, o aluno é a vítima, o aluno é o coitado e o professor, como o Lula bem disse agora, é o vilão dessa história. Demorou para vocês entenderem isso. O modelo de educação implantado por Lula e por Paulo Freire no Brasil é o mesmo modelo de educação que Mao Tse-tung usou para fazer a grande revolução na China, onde alunos levaram professores para serem massacrados, executados, torturados em praça pública. Mas demorou para vocês entenderem que uma hora essa conta ia chegar. E quando ela chegasse, quem ia pagar? Era a massa de manobra. Era quem ele usou para doutrinar, para militar e para estragar todo esse processo. Aliás, eu também preciso lembrar aqui que foi a educação do Lula que implantou a maldita aprovação automática, que implantou o maldito ciclo alfabetizador, onde o aluno não teria mais apenas a classe de alfabetização para aprender a ler e escrever. Em lugar disso, ele teria um ciclo de 3 anos, que logo se transformaria em 4, 5, 6, e ele não poderia ser reprovado. E hoje, bem-vindos, nós temos alunos no 7º, 8º, 9º, pós-graduados que não sabem ler e escrever. Foi a educação do Lula também que acabou com as escolas de educação especial, fazendo com que a falsa inclusão fosse trazida para as nossas escolas, levando alunos atípicos para estudarem em salas de aula lotadas de alunos típicos, sem um preparo, sem uma estrutura, e transformando a educação em mais um grande problema. Não por causa do aluno, mas por causa de um governo que, pensando em cortar gastos, levou alunos atípicos sem nenhuma estrutura para uma sala de aula que mal tinha condições de receber os alunos típicos. É óbvio que essa conta iria chegar. A educação brasileira é um fracasso e alguém tem que pagar essa conta, porque Lula jamais vai admitir que o erro é dele. Lula jamais vai admitir que o erro é do Ministério de Educação dele. Ele jamais vai admitir que é das ideologias implantadas por ele. Ele tem que arrumar um culpado. E ó, meu colega militante, meu colega doutrinador, ó, o culpado é você, que foi manipulado por esse sujeito para agora ser chamado de burro por ele em rede nacional. Ele te manipulou, ele te usou, ele te doutrinou e ele agora disse para o Brasil inteiro: a culpa do fracasso da educação brasileira é sua. Parabéns, categoria!